Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o mundo perdido. Gente, música errada, não é esse mundo perdido, não tem nada a ver com a franquia Jurassic Park, mas é o mundo perdido de Sir Arthur Conan Doyle, que também é o autor do mais famoso detetive de todos os tempos, Sherlock Holmes. E essa obra aqui, gente, foi escrita em 1912, há muito tempo atrás. Então, a gente tem que passar pano para algumas coisas, a gente tem que relevar algumas coisas, não é? Quando for ler, então tenha isso em mente, que é uma obra, assim, pioneira mesmo, nessa premissa de seres humanos e dinossauros coexistindo e tudo mais, né? E tudo que veio a partir de então é um aprimoramento, não é? E tudo que veio a partir de então tem muita inspiração nisso aqui. E se não fosse essa obra, nós não teríamos hoje, por exemplo, Jurassic Park. E tanto é que Jurassic Park se inspirou nas obras de Michael Crichton, aqui Jurassic Park, e O Mundo Perdido. Então, justamente, ele se inspirou, isso aqui esse título é uma homenagem justamente ao Mundo Perdido de Conan Doyle, que tem lá a sua importância, né, a sua relevância, e nós vamos ver isso agora. Bom, como eu disse, foi escrito em 1912. Até então, assim, vamos ver as diferenças, né, em princípio. Aqui, os dinossauros, eles não são trazidos de volta à vida por meio de engenharia genética e tudo mais, né? Aqui os dinossauros, eles já existem, eles estão numa espécie de santuário natural, bem aqui no Brasil, gente, na Amazônia, olha só. Alguns dinossauros, então, viviam ali sem os seres humanos terem conhecimento, porque na cabeça do Conan Doyle, né, e naquela época, o Brasil era uma grande mata, e tudo ali, você podia encontrar de tudo ali, animais que você nunca viu na vida, plantas desconhecidas e tudo mais, inclusive dinossauros, e é isso que ele vai propor aqui, que existe dinossauros em cantos inexplorados da Amazônia, sobreviveram e ali estão, né, procriando e vivendo ali, bem aqui na Amazônia. E o que vai acontecer? Um certo cientista, o Sr. Challenger, ele então, né, fez uma expedição e ele volta com umas ideias meio malucas, dizendo que ele viu os animais diferentes, estranhos, e que seriam dinossauros e não sei o que. Ele é ridicularizado, obviamente. Ninguém acredita nele e ele meio que se isola, não quer saber, não fala mais nada, não quer mais saber de pessoas, não quer mais saber de mídia, principalmente. Detesta jornalistas, porque acha que todo mundo lá só quer ridicularizá-lo e tudo mais, enfim. Então vai haver um jovenzinho que é um jornalista comum, chamado Ed Malone. Esse Malone, ele vai... Tem lá um interesse amoroso em uma moça chamada Gladys. E essa moça, assim, ela é muito fútil. E ele vai dar em cima dela de todas as formas. E ela não vai estar muito afim dele, não, porque ela vai dizer que ela quer um homem que seja destemido, um homem que cause inveja, né, nas outras mulheres. Ela diz assim, olha, é isso que eu gostaria de ser, invejada por causa do meu homem e tudo mais. E o Ed Malone vai dizer, o que é de errado comigo, Gladys? Qual o problema? É a minha aparência, é meu modo de vida, é meu modo de falar, né? Você não me ama, você tem outro? O que acontece, né? Por que, né, você não me ama? Por que não podemos ficar juntos? Ela diz, não quero. Pelos motivos mais fúteis possíveis, né? E aí ela começa a falar isso, né? Não tem problema nenhum, eu acho que o meu homem ideal, ele seria mais rígido, mais severo, ele não estaria tão disposto a se adaptar aos caprichos de uma moça boba e tudo mais, porque ele vai se jogar aos pés dela e vai dizer, diz o que você quer que eu faça, o que você quer de mim, que eu te conquisto. Diga apenas uma palavra, o que você quer que eu seja? Abstêmio, vegetariano, astronauta, religioso, super-homem? Eu posso ser qualquer coisa, Gladys, basta você
me dá uma ideia do que te agradaria. Aí ela vai vir com essa ideia toda aí por causa disso. Então ele vai dizer, pois é, eu vou te agradar. E ele vai ficar com isso na cabeça. Quer dizer que meu emprego, né? Ele é um jornalista e tudo mais. Quer dizer que minha vida é simples. Quer dizer que ela não tem motivos para ter orgulho de mim e não sei o quê. Pois isso vai mudar. Eu vou dar a ela um motivo para se orgulhar. Eu vou fazer algo magnífico, grandioso e vou provar para ela quem eu sou. Pronto. E aí ele vai pedir pro editor-chefe, dizer, cara, me coloca assim, pra cobrir a coisa mais esdrúxula do mundo, mais perigosa do mundo, me dê a que mais você tiver aí, eu quero, eu vou pra onde você me mandar, mas eu preciso de algo diferente, eu preciso de um furo de reportagem, alguma coisa, por favor. E aí ele diz, tá bom, eu vou te dar vou marcar pra você uma entrevista com esse professor Challenger. Ele vai contar toda a história, né? E tal, e eu quero que você averigue esse fato, converse com ele e tudo mais. Só que quando ele vai conversar com o professor Challenger, ele já logo é recebido com, assim, um soco no meio da cara. Porque o professor Challenger não gosta da mídia, não gosta de jornalistas, porque ele se sentiria extremamente ofendido e perseguido e humilhado e tudo mais, mas mais rejeitado do que ele já foi, né? Aí o que vai acontecer? Ele vai contar, né, depois que tudo passa aquele mal-estar e tudo mais, não, eu só quero conversar com o senhor e tudo. Então, ele vai conversar e vai dizer para o Malone que ele esteve em uma expedição no Brasil e tudo que ele tem como provas de que ele viu dinossauros aqui, um rabisco de um desenho que alguém fez e morreu e entregou na mão dele esse desenho, que ele descobre que ele foi atacado por um bicho, e aquele desenho é a silhueta de um estegossauro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então você tem que ter muito cuidado realmente quando você lê com a descrição que ele vai fazer depois, né, dos dinossauros, com a descrição que ele vai fazer mesmo do Brasil, não é como se aqui fosse realmente um grande mato e aqui todo mundo fosse realmente nativos selvagens e tudo mais, e que é realmente uma narrativa meio interessante. Então ele vai fazer um esboço de um animal como esse aqui, né? Um estegossauro, um animal cheio de escamas, placas, né, no seu dorso e tudo mais. Aí o legal dessa edição é isso, né? No começo de cada capítulo você tem a silhueta de um animal. Aqui um pteranodonte. É uma edição muito bonitinha, realmente. Deixa eu ver se eu acho que eu tiranossauro. Aqui um brontossauro, né? É uma edição muito bonita. Aqui o rei, o tiranossauro rex, tudo mais. Né? Aí então esse Malone vai ficar assim, poxa, mas tudo que você tem de prova é um rabisco num rascunho, não é? E do lado assim, desse um homenzinho desse tamanho, né? Pra ter ideia da proporção do animal e do homem. Eu falei, nossa, essa criatura é realmente imensa, é terrível e tudo mais, né? Ele disse, eu tenho, não só isso eu tenho como prova, eu tenho também uma foto que eu tirei, era uma foto de um pteranodonte, mas não é, porque ficou meio borrada, ficou meio assim, não dá pra ver direito, mas pode ser um avião, pode ser qualquer coisa isso daí, eu não sei, sabe, mas não é nenhum animal, né, nada sobrenatural, não é nenhum animal, não é nenhum dinossauro, nada. Ele não conseguia provar através dessa foto, tudo que ele tinha era uma foto meio borrada, e uma silhueta de um bicho que foi desenhada ali por alguém, que podia estar delirando, sei lá. E ele disse, não, eu preciso provar isso, eu preciso provar que isso existe, que esse lugar existe, e que eu encontrei, eu vi, e as poucas provas que eu tenho são essas. Eu preciso ir lá, pegar mais provas, eu preciso fazer uma nova expedição, e eu vou limpar o meu nome, né? Porque tá todo mundo me ridicularizando, mas eu vou provar isso, e vou limpar meu nome. Então o Ed Malone falou, tudo bem. Só que aí ele vai propor, né,
logicamente, para uma expedição desse porte, vai precisar de dinheiro, vai precisar de suporte e tudo mais. Então, desses congressos, uma dessas reuniões aí, ele vai arrecadar fundos e vai perguntar quem é que está disposto, né, a encarar essa expedição com ele, financiar essa expedição, ou mesmo ir com ele nessa expedição. O Malone vai, então ele vai conseguir levantar recursos, vai o Malone, vai ele, vai o Dr. Summerlee, que até então ele é meio cético, né, com relação a isso, mas ele vai, e vai umas outras pessoas lá, e depois quando ele chega aqui no Brasil, ele vai recrutar também alguns nativos, né, e tal. Aí que eu digo, a narrativa é meio estranha, né, porque ele vai, assim, nem parece o Brasil, a forma que ele narra, que ele trata, assim, né, como se fosse muitas montanhas e no meio ali, né, os dinossauros meio que presos ali naturalmente, né, sem poder sair e tal, porque o lugar é de dificílimo acesso, pouquíssimas pessoas foram ali ou conseguiram entrar ali, então, mas enfim, eles vão nessa expedição e eles então têm contato com esses animais e tudo mais, com todo tipo de espécie de dinossauro. Eu vou dizer para vocês, demora para engrenar a aventura, né? A partir do momento em que eles viajam e tudo mais, demora para engrenar. Quando aparecem os dinossauros, o que vai acontecer? Já não é tão emocionante assim. Tem umas descrições até interessantes, bonitas dos dinossauros. Tem algumas cenas de fuga legais ali, né? Mas não é nada assim, não é nenhum tipo Jurassic Park. Se você for pegar, não é tão sangrento, tão sombrio. Inclusive eu lembro, tô começando a ler aqui o Jurassic Park mesmo, né? Ele é mais sombrio, né? Bem mais sombrio, tem umas coisas assim, né, que te prendem, é suspense puro, é um thriller mesmo assim, né? É bem sombrio, bem interessante, bem emocionante mesmo de ler. Então eles vão viver todo esse tipo de aventuras, vão ter contato com várias espécies ali de dinossauros e tudo mais. Tem algumas cenas interessantes de fuga, de dinossauros perseguindo. Tem algumas cenas muito interessantes, sim. Mas eu acho que é uma leitura meio cansativa, meio arrastada. Quando tem aquele clímax, quando a história vai se desenvolver, realmente não é tudo aquilo que a gente esperava. Mesmo assim é interessante, é emocionante, pela importância que essa obra tem, como eu disse, por ser pioneira. Então, recapitulando, né? A narrativa é em primeira pessoa, porque quem vai nos contar a história é o próprio Ed Malone, tudo que ele viveu, tudo que aconteceu ali, como se fosse realmente uma espécie de diário, né? Não diário, mas ele relatando ali as suas experiências todas. E é interessante, é bom que seja o Malone, é bom que ele seja um jornalista, justamente por ele ter essa visão mais neutra, essa visão mais de fora. Ele está lá realmente como um espectador, né, observando todas as coisas, né? Porque nós vamos ter ali, tem de tudo nessa expedição. Tem doutor, tem doutores, tem exploradores, tem nativos e tem repórter, alguém ali, digamos, leigo, né, que não entende e tal. Isso é bom porque os mais sábios, né, através desses doutores que nós vamos entender determinadas situações. Então o Malone está lá, diante de uma situação, aí vai, por exemplo, o doutor lá explicar, né, o Dr. Challenger, olha, esse aqui é tal, né, é tal dinossauro, ele é assim, 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 ele se comporta assim, 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 e tal, né? Para você ver como tem realmente muita influência, né, no Jurassic Park, né, que nós vamos ter pessoas ali de diferentes áreas, né, e nós ali, espectadores, apenas acompanhando através dos olhos críticos de um doutor, de uma pessoa experiente, de uma pessoa leiga e de uma pessoa cética, que não acredita. Então tem diversas pessoas ali. Isso eu achei interessante. Não foi muito bem explorado, obviamente, neste livro aqui. Não foi não, mas eu achei interessante. E é uma coisa, uma premissa que depois muitos outros filmes e muitas outras obras foram explorar.
com, por exemplo, o Jurassic Park. E se nós temos hoje, então é graças realmente a esta obra aqui de Conan Doyle, que é uma obra que foi meio que esquecida, né, assim, poucas pessoas, eu acho que poucas pessoas conhecem, mas é interessante falar, é importante, né, mencionar, lembrar, vale apenas aqui uma menção honrosa a esta obra de Conan Doyle, pelo pioneirismo e tudo mais, né, no gênero aí de ficção científica, porque muitas coisas mesmo vieram a partir daí. Muito interessante, então, muito importante. A obra, então, vai terminar quando eles voltam dessa expedição com sucesso. E o Malone só teve a ganhar, claro, né? Obviamente, ganhou experiência e tudo mais. E ele decidiu, a partir daí, acompanhar o professor Challenger em todas as suas outras expedições. E ele se tornou realmente aquele homem que a Gladys queria, mas o final da história eu não vou contar. Gente, porque essa mulher realmente é muito fútil. Mas o bom é que, graças a ela, o Malone se envolveu nessa jornada maravilhosa, e a partir daí, então, se tornou, né, um aventureiro, um explorador, juntamente com o professor Challenger, que limpou ali o seu nome, não é? E aí ele foi aclamado, obviamente, pelas suas descobertas. É um livro muito interessante, eu recomendo a leitura, com todos esses cuidados, como eu falei, assim, passar pano para algumas coisas, né, para algum tipo de narrativa, sobretudo sobre a forma da visão que ele tem do Brasil e dos nativos, né, e tudo mais, enfim. Mas é uma obra muito boa e, como eu disse, importante mesmo, né, pelo seu pioneirismo. Fica aí mais essa dica, O Mundo Perdido de Arthur Conan Doyle. Até mais!